Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é 29 de abril de 2016. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela 105,9 FM, aqui de Vinhedo. E estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, também aqui na nossa cidade, Vinhedo. Hoje, mais uma vez, estamos muito felizes, muito estimulados, muito animados, pois recebemos a visita de dois grandes amigos nossos e colaboradores também lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos recebendo o nosso querido Marcos Melo. É importante falar o sobrenome porque tem 358 Marcos lá na nossa casa. E temos também o nosso querido João. Curiosamente, acho que é só você, viu, João, que tem de João lá como trabalhador, né? Impressionante. Estamos também recebendo o apoio e os esforços nobres e constantes do nosso querido Fábio e do não menos querido Guilherme. O infatigável. O infatigável. Hoje, como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando semana a semana o mesmo tema semanal que desenvolvemos em nossa casa espírita. Esta semana estamos estudando o capítulo 10 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 10 é intitulado como Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que perdoam. E vamos iniciar mais detidamente o tema apresentando as palavras originais do Mestre, tanto no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 7, quanto também no capítulo 6 e no capítulo 18. Nos capítulos 5 e 6, todos sabemos que compõem o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus compõem o Sermão do Monte. Muito bem. Então, nessas três passagens evangélicas iniciais, nós vamos encontrar: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha só, simples, né?
se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados ou alcançaremos o perdão. Aí uma outra passagem, só que agora é no capítulo 6 de Mateus, vamos encontrar: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Simples assim, né? Se perdoar, vai ser perdoado. Se não perdoar, não vai ser perdoado. Uma outra passagem que se encontra lá também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Muito bem. Só fazendo uma exposição inicial dos nossos pensamentos, né? E depois gostaria de ouvir os nossos estimados amigos. Vale a pena sempre nós estarmos atentos com a experiência do perdão. A experiência do perdão é a mais dolorosa, a experiência do perdão é a mais complexa, a mais intrincada, a que mais coloca dificuldades em nossa caminhada, sobretudo porque mexe com o nosso orgulho, mas também é a experiência mais libertadora, é a experiência que permite com que superemos as nossas dificuldades, com que superemos o orgulho, superemos o egoísmo, é a experiência que faz com que sejamos capazes de desenvolver a humildade. A humildade, que é uma virtude que muitos de nós, sem dúvida, ainda nos encontramos muito distantes de desenvolvê-la. E logicamente que nós vamos discorrer mais sobre o tema, né, sobre o tema do perdão, e eu gostaria de dar o boa noite aqui ao nosso querido Marcos e gostaria de ouvir as suas considerações iniciais, viu, Marcos? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes e os presentes aqui. Agradecendo a oportunidade, Marcelo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando aí de um assunto tão, como você falou, rico, né? Intrigante realmente, que vai nas nossas raízes mais profundas e mexe com aquilo que é mais misterioso em nós, né? Que é o poder de perdoar, né? Que é uma coisa muito difícil você perdoar realmente, não é mesmo? E é um assunto muito rico que daríamos para nós debatermos aí bastante tempo, né? Foi o tema da semana lá no Paulo de Tarso, e vamos aí discutir bastante, desenvolver durante essas 2 horas aqui de programa. Muito obrigado.
Beleza, Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua presença. Fabinho, boa noite. Gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, amigos que estão aqui no estúdio conosco. Ô, Marcelo, eu peguei algumas comparaçõezinhas aqui para a gente já ir pensando sobre para a gente fazer comparações do que as ofensas podem fazer conosco, né? E já que você falou que o perdão é a experiência mais libertadora, e o que essa experiência mexe com a gente, e no que a gente se torna depois. Então olha só, vou ler algumas coisinhas aqui muito interessantes. A terra perdoa a tortura do arado e torna-se fonte de alimentos. Vamos pensar sobre isso? Imagina o arado torturando a terra, né? E ela perdoa e ela se torna fonte de alimentos. Ou seja, aquele, entre aspas, mal que o arado fez na terra, no final das contas, tornou a terra produtiva. A transformação positiva. Exato. O diamante perdoa a tortura da lapidação e torna-se brilhante. Olha que interessante. O mármore perdoa a tortura do cinzel e torna-se uma escultura primorosa. A pedreira perdoa a tortura da marreta e torna-se pedra útil. A lama perdoa a tortura do oleiro e torna-se cerâmica admirável. A madeira perdoa a tortura da serra e torna-se móvel apreciado. O tecido perdoa a tortura da tesoura e torna-se roupa formosa. Interessante, né? Sensacional o exemplo. O ouro perdoa a tortura do ourives e torna-se joia nobre. E por último, o prego perdoa a tortura do martelo. Coitado, né? E torna-se apoio da segurança. Então vamos pensar. Exato. Então vamos pensar nessas torturas inúmeras que nós sofremos no dia a dia, né, ao longo de nossa vida, as injúrias, as ofensas, né, os maus tratos, as agressões, as ironias, as provocações, né, que nós recebemos, as pequenas humilhações. Então, como que a gente pode comparar nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui, né? Pensa no prego recebendo o martelo e transformando-se em apoio, né, útil. Pensa na lama recebendo o fogo e se transformando num tijolo para construção, né? No arado, na terra, recebendo o arado. Então somos nós recebendo essas dádivas, porque são elementos que nos estimulam. A árvore, ela precisa do frio, do calor, né? Da chuva, da seca, para ela adquirir a memória, né? Pro ser que vive na árvore, né? Essa consciência que habita a árvore adquirindo memória. E são estímulos da natureza, né? E nós, seres humanos, precisamos de estímulos também. Então eu poderia ser uma flor de estufa, né? Uma flor de ficar dentro de uma redoma de vidro. Era uma flor bonita, mas com o menor vento ela cairia, né? Então a flor, para ser uma flor que se preze, ela precisa sofrer a ação do vento, sofrer a ação da chuva, né? Do calor, do frio, para ela se tornar resistente, adquirir raízes, né? E ser ali útil onde ela está, e não sucumbir, né, ao menor sopro de vento. Então são esses ventos, esses calores, essas chuvas que fazem isso conosco. Essas provocações, essas humilhações, essas injúrias, esses percalços do caminho que nos tornam fortes, né? Então nós precisamos de perder o equilíbrio de vez em quando, né, para aumentarmos a nossa base. E é assim, essa é a lei, né? E Deus não quer que os seus pupilos sucumbam ao menor sopro de vento. Então Ele nos fortalece a base com esses estímulos. Então temos que dar graças a Deus que estamos recebendo esses estímulos e estamos sendo orientados para sairmos deles bem, né? Para
aproveitarmos a lição, como a terra aproveitou, como o mármore aproveitou, como o prego aproveitou, né? Então essa que é a ideia. O perdão nos transforma, né? Como você citou nas frases, uma vez você perdoando, você já está automaticamente se transformando a partir daquele momento. Transformando evidente para melhor, né? Muito bom. Boa noite, João. Gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Suas considerações iniciais. Gostaria que você mandasse um abraço carinhoso para a patroa, a Ana Lúcia, para a Andréia e para o Eduardo. Para o Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo, querido Fábio, Marcos, Guilherme, todos os ouvintes. É um prazer muito, muito grande estar aqui acompanhando o debate, uma conversa tão prazerosa e tão esclarecedora sobre um assunto tão profundo. Exato. Né? E aí mandando então um abraço para a dona Ana Lúcia, para a Andréia, para o Eduardo, porque senão depois eu apanho, né? Mas esse assunto... Não precisa votar nem a favor nem contra, nem né? É só mandar um abraço. É só um abraço. Mas enfim, a questão do perdão realmente é um tema instigante, né? E é o grande desafio, né, da nossa vida, é a gente conseguir perdoar. Porque enquanto a gente não aprender a realmente, verdadeiramente amar, né? Porque quando a gente ama, né, quando Jesus disse, né, que toda a história, todos os profetas se resumiriam em amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente aprender a amar, a gente vai perdoar. Não vai ter nem necessidade de perdoar, porque o próprio Chico, quando foi questionado, né, algumas vezes, então Chico, você foi tantas vezes aí, sofreu tantas injúrias e tal. Ele falou, não, eu nunca recebi nenhuma injúria. Não, aquela vozinha dele tão carinhosa, né? Então é aquele amor do Chico que a gente precisa aprender. Quando a gente conseguir exercitar esse amor, a gente vai conseguir exercitar o perdão, que é o grande desafio, né, da nossa vida. Mas a gente tem tempo, a eternidade, para quanto antes a gente conseguir, melhor, né? Mas a eternidade está aí à nossa espera. Graças a Deus. Guilherme, boa noite. Gostaria de suas considerações iniciais e da sua dissertação sobre o perdão. 40 minutos? 40 minutos. Então tá bom. Boa noite a todos, amigos aqui, encarnados e desencarnados, aos nossos ouvintes também. E enquanto a gente estava conversando ali fora, antes de entrar no estúdio, eu estava pensando, uma vez você me disse, Marcelo, eu não vou me recordar, porque a minha memória não é tão abençoada como a sua, mas você vai me ajudar, que alguém disse, eu não te perdoo. Sim, foi o Gandhi, né? A passagem com Gandhi. Me ajuda. O repórter perguntou para ele, né? Perguntou se ele perdoava o que a Inglaterra tinha feito com a Índia, né? De maneira geral, porque por cerca de 200 anos o Império Britânico comandou a Índia, né? E aí o repórter falou, não, eu não perdoo. E aí o repórter, né, já pensando numa reportagem, né, de arrebentar, né, lá na Inglaterra, um furo de reportagem, né, o maior pacifista que se tem da atualidade diz que não perdoa, né? Aí o repórter perguntou pro Gandhi, mas por que você não perdoa, né, o jugo, o domínio que os ingleses impõem sobre a Índia? Olha, eu não perdoo porque eu nunca fui ofendido. Eu nunca me senti ofendido, né? Melhor dizendo, né? Exato. Eu nunca me senti ofendido. Então, a passagem que eu me recordo é essa. Não, é essa mesmo que eu estava querendo fazer referência e refletindo no seguinte, né? A gente aqui conversando, a gente diz que é a mais difícil para a gente aqui. E a mais libertadora, como você bem colocou. Mas a gente percebe que existem alguns níveis além disso, que é nem se sentir ofendido e precisar ter que perdoar. E eu fico me perguntando se quando a gente estiver como nós acreditamos na evolução dos mundos,
quando a gente estiver num mundo mais adiantado, que a gente chegar naquele mundo numa encarnação, a gente vai pegar o evangelho daquele mundo e não vai ter o perdão mais. Vai ter o não se ofender. Alguma coisa. Porque o perdão já tem que ter sido ultrapassado. Já. Né? Pra gente aqui, nesse instante, exato, no nível que estamos de evolução, é realmente muito difícil. Né? E a proposta que Jesus faz é essa, né? De sempre ir mais adiante, né? Sempre ir mais além. E até me recordo de uma própria passagem que o mestre coloca no Evangelho, que ele diz assim, que a nossa justiça tem que ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus, né? Que nós não podemos nos conformar com aquela justiça dos escribas e dos fariseus, aquilo que estava lá na lei lá de Moisés, aquela lei civil, né? A lei civil, não os 10 mandamentos, evidente, né? Pois não, Fabinho, você ia fazer algum comentário? Porque eu ia fazer isso mais pra frente, mas como o Guilherme já deu o primeiro passo... Estraguei, foi mal. Não, você já deu você já cantou a bola da vez. Me perdoa. Então a bola da vez agora é o seguinte, mas espera lá, tá todo mundo pedindo perdão para Deus. Deus me perdoe, Deus me perdoe. Inclusive no Pai Nosso se diz, Pai, perdoai as nossas ofensas, né? Então, se Gandhi não se sente ofendido, será que Deus se sente ofendido com as coisas erradas que a gente faz? Uma pergunta para a gente pensar, né? Exatamente. Exatamente. É que Deus fez as leis, né? Tic-tac. Deus fez as suas leis e certamente Ele não se ofende porque de acordo com as leis que Ele estabeleceu, quando nós erramos, quando nós pecamos, eu particularmente não gosto do termo pecado, né? Porque nos remete àquele negócio de culpa, de punição, e fica aquele círculo vicioso, né? Dos inúmeros séculos que nós usamos, né? Que nós percorremos com esse negócio de culpa, de punição, de pecado. E agora, quando a gente vai estudar a origem da palavra pecado, quando nós vamos estudar, então nós vamos ver que pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar do alvo, né? Ou seja, quando nós estamos indo no caminho de Deus, né? O nosso alvo é Deus. Aí nós nos desviamos, nós vamos para margem ou para marginalidade, né? Aí quando nós nos desviamos, nós pecamos, ou erramos, ou nos equivocamos, né? Aí, nesse momento, logicamente que se nós nos desviamos do caminho correto, nós vamos sofrer. Aí, sofrendo, nós vamos sentir necessidade de modificar, de retornar ao caminho correto. E para retornar ao caminho correto, como nós nos desviamos, nós também impusemos dores àqueles que cruzaram a nossa caminhada. E essas dores que nós impusemos, nós devemos reparar primeiro para depois retornar ao caminho que vai levar ao alvo, que é Deus. Né? Então é mais ou menos isso, né? Fazendo uma analogia como você gosta de fazer, né? Muito boa, muito boa. Então parece, Marcelo, que na verdade, quando nós pedimos perdão para Deus, que nunca se sente ofendido, né? E que não tem que perdoar, traduzindo, parece que nós estamos falando assim: Deus, eu estou ciente de que eu errei, né? Eu estou ciente dessa minha fraqueza, dessa debilidade. Estou ciente do desvio do alvo, né? Da marginalidade. E eu estou me comprometendo, eu estou me esforçando para voltar para o alvo. Estou me esforçando para acertar. Para reparar, para refazer. Então esse perdão significa isso quando nós estamos pedindo para Deus, né? Fala assim: Deus, eu me desviei do alvo, eu sei das consequências que isso causou,
ou tem causado em mim e nos outros. Eu quero reparar, né? Me ajude a reparar. É isso que significa pedir perdão para Deus. Exato. E aí... Deus vai nos conceder as novas oportunidades para reparar. Exatamente. Então imagina aos ouvidos de Deus ouvir isso e falar assim, meu filho sabe o que ele quer. Ele sabe que ele errou, ele sabe o que ele quer. E mais, ele não só sabe o que ele quer, sabe o que ele errou, como ele agora enxerga quando as outras pessoas também se desviam, que elas são passíveis do mesmo problema, né, do mesmo erro. Né? Então é uma glória dupla. Sem dúvida. É a glória do filho reconhecer que ele próprio errou e do filho reconhecer que os outros têm direito de errar também e se recuperarem. Né? Então por isso me perdoa da forma que eu perdoo os outros. Então é muito bonito isso daí. Pois não, João, gostaria de ouvi-lo. Então, essa questão do erro, né? Na realidade, assim, a questão do perdão é uma tomada de consciência, assim, porque ninguém precisa falar pra gente, né, o que é certo, o que é errado. Né? Desde criança, até em algumas conversas, a gente já ouviu isso, já conversou sobre isso, mas enfim, desde pequenininho, né, uma criancinha quando vai fazer alguma coisa errada já faz aquela carinha, né, de sem vergonha quando vai fazer alguma coisa errada. Então assim, carinha do Guilherme, assim. Ou seja, ninguém precisa dizer, lá no fundo do nosso coração, né, baseado no livre-arbítrio, a gente faz a coisa certa ou a coisa errada. Né? E a questão do perdão, da gente se perdoar quando a gente faz... É difícil a gente se perdoar quando a gente faz a coisa errada. Até é isso que a gente antigamente chamava do castigo de Deus. Não é Deus que castiga. Nós que não nos perdoamos. Nós que precisamos nos libertarmos, né, da fuga, né, dos trilhos, né, vamos dizer, igual foi comentado aí pelo Fábio. Né, no caminho até o alvo. Então a gente se desviou, né, cometeu aquele erro, a gente fez, e a gente sabia, no exato momento, pouco antes, a gente falou, faço ou não faço? Sempre a gente questiona. Sempre tem. Sempre a gente questiona. E o nosso livre-arbítrio, né, que eu acho que é muito interessante, o Espiritismo trata isso de uma forma muito clara, né, o livre-arbítrio, né, nos deixa conscientes, né, desse momento. E aí a gente fala, não, eu vou fazer. E aí conscientes que depois a gente vai sofrer, como já foi comentado. E essa tomada de consciência de que a gente precisa trabalhar essa questão e antes a gente renovar os nossos sentimentos para quê? Para na hora do livre-arbítrio a gente usar aquele poder que a gente tem do livre-arbítrio de decidir e ir pelo caminho certo. Fazer a escolha correta. Exatamente. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Fica à vontade. Então, até aproveitando um pouco do que foi falado, e até o que você falou a respeito do perdão, é que você quebra a barreira do orgulho para você poder perdoar. Ao caminho também contrário, você quebra a barreira do orgulho para pedir perdão, né, para outra pessoa, aqui entre, digamos, no nosso planeta, né? Você também tem que se libertar desse orgulho para chegar até a pessoa e falar, desculpe, eu errei, estou pedindo perdão. Lógico. Né? Além de perdoar, pedir o perdão. E me lembro daquela passagem, né, de Jesus, quando ele livra aquela mulher do apedrejamento, da lapidação. Essa passagem é sensacional. Que ele fala, né? Essa passagem é lapidar. É lapidar, né? Que ele fala, vá e não peque mais. Então, o pedir perdão, essa palavra é tão forte, o momento é tão forte, que da mesma forma como você pede o perdão, você se compromete também a não repetir mais aquele erro, né? É muito interessante. Exatamente. Você se sente mais fortalecido, né? Sem Por isso dúvida. que é a experiência mais libertadora. Esse negócio da experiência mais libertadora, eu aprendi com o pessoal da psicologia, viu? Eles é que dizem isso, né? Então, até seria legal se o nosso querido Marcos estivesse aqui hoje, que ele poderia reforçar nesse sentido, né? Guilherme, podemos fazer a primeira pausa? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos discutindo ou estamos estudando o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que aborda o tema
sobre o perdão. Perdão que é a experiência mais libertadora que cada um de nós somos capazes de vivenciar. João, você poderia contar para nós esse exemplo que você estava discorrendo aqui para nós sobre o perdão libertador? Obrigado, Marcelo. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o seguinte, assim, quando a gente chega naquele ponto, como a gente comentou anteriormente, de avaliar se a gente vai fazer uma coisa errada ou não, né? Quando a gente faz a coisa errada, né? Tem aquela imagem é como se a gente faz uma coisa errada, é como se a gente tivesse assumido uma dívida, né? Espiritualmente falando. E aí é como se a gente tivesse contratado um carnê com 300 prestações para pagar, né? E a sensação de peso, né, que fica sobre os ombros. E aí quando a gente consegue finalmente a diferença de sentimento, quando a gente assume, né, a assunção da dívida, e depois quando a gente quita a dívida, quando a gente paga a última parcela daquele carnê, aquela libertação, né? Né? Então a diferença é quando a gente assume aquele erro, a gente sai do trilho e vai naquele caminho, a gente assume aquele carnê, e depois a outra sensação de libertação, né, como foi comentado, quando a gente quita, graças a Deus, você o carnê. Conversa com a pessoa e fala assim, perdão. Aí ela Exato. fala assim, claro, meu amigo, quem não erra, né? Exatamente. Aí aquele quitou a dívida. Nossa, cara, e aí Libertação. joga o carnê fora. Exatamente. E nós vamos encontrar lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta que eu memorizei por causa que é uma pergunta muito que sempre me toca profundamente, né? Não é tanto assim. E aí essa questão 886, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: como Jesus entendia a caridade em seu tempo? Olha só que pergunta, né? Acho que ninguém nunca passou pela cabeça de perguntar isso, né? Aí Kardec, pela cabeça de Kardec, passou, né? Aí ele perguntou para os benfeitores respondem assim: benevolência para com todos. Benevolência, benevoluntas, boa vontade. Então, benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Vejam vocês que isso é caridade. Então, não é fazer campanha Alta de Souza, não é fazer visita às famílias assistidas, não é fazer sopa para quem precisa encher a barriga, né, encher o estômago. Isso seria beneficência, né? Agora, de qualquer maneira, Marcos e amigos, lógico que essas atividades são atividades importantes, são atividades de assistência social, que nós vamos e devemos continuar fazendo, porque apesar das dificuldades sociais, sobretudo neste momento que o nosso país atravessa, é importante nós nos esforçarmos para minorar, para diminuir o sofrimento daqueles menos favorecidos, né? Então, logicamente que essas atividades são importantes e devem continuar sendo realizadas. Agora, quando Jesus se refere à caridade, ele está falando um pouco mais. Como diz o Haroldo, né? Ele está falando um pouco mais, né? Então, ele está falando um pouco mais, por quê? Porque ele está falando para a alma de cada um de nós, para o nosso mundo íntimo. Ou seja, que nós devemos agir com boa vontade para com todos. Nós vamos no banco, aí a moça lá do banco, ela nos atende de boa vontade, ela é solícita, nós apresentamos o problema para ela vai lá e resolve de imediato. Às vezes ela não consegue resolver de imediato, mas ela é muito solícita, ela vai, conversa com o chefe dela,
o chefe dela não resolve, conversa com o superior, enfim, dali a pouco o problema é solucionado. Então, ela demonstrou boa vontade para nós. Então, essa boa vontade que a moça lá do banco demonstrou para nós, será que nós não podemos fazer o mesmo? Indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência, né? In é por dentro, não é negação. Dulgência é dulcere, vem do latim dulcere, ou seja, ser doce por dentro, não ser amargo. Ser doce com as imperfeições alheias, não ser amargo com as imperfeições alheias, né? Quando nós erramos, nós somos doce com as nossas imperfeições. Eu fiz esse erro, eu me equivoquei, né? A gente até muda o vocabulário, né? Quando nós erramos, foi um equívoco, né? Foi um equívoco, né? Agora, quando os outros erram, aí a gente fala, foi uma burrada que o fulano fez, né? Quer dizer, a gente acaba com qualquer capacidade de superação que o outro possa ter, né? O nosso é um deslize. O nosso é um deslize. Deslize. Não, foi um deslize, né? Às vezes a gente vê, né, o depoimento dos deputados, né? Daquelas pessoas lá nas delações, né? Não, esse desvio foi um deslize, né? Imagina, né? Engano, né? O cara desvia lá 1 milhão de não sei de reais, de dólares, sei lá o quê. Deslizou. E o cara fala deslize e não fica com a face enrubescida, né? Impressionante, né? Bom, aí então eu quero dizer o seguinte: quando nós erramos, nós somos doces com as nossas imperfeições. Quando os outros erram, nós somos amargos, né? Nós damos aquela cacetada. E a proposta de Jesus, a maioria das vezes, é inversa àquela que nós praticamos, né? É só observarmos bem, né? A proposta de Jesus é outra, né? Indulgência, ser doce com as imperfeições dos outros. Sim. E ser exigentes com a nossa transformação. Exigentes com a nossa melhoria, com o nosso progresso, né? E finalmente, perdão das ofensas, né? Veja bem, né? Indulgência e perdão são bem semelhantes, né? Então, das 3 orientações que os benfeitores nos orientam, baseados em como Jesus entendia a caridade ao seu tempo, 2 envolvem o tema do perdão, né? 2 envolvem. E perdoar é uma palavra de origem latina que significa per é mais, doar mais, dar mais, percorrer, correr mais, perdoar, doar mais. Ou seja, perdoar vai naquilo que o Marcos nos lembrou agora há pouco, né? Nós temos que ter a capacidade de ter um passo, pelo menos um passo pequeno que seja, de humildade, de superar aquela ofensa que alguém lançou contra nós, né? Compreender, por mais doloroso que seja, compreender que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidar a ofensa. Muito mais. Né? Em revidar a ofensa. Então era mais ou menos isso que eu gostaria de fazer, essa colocação inicial, né? Fica à vontade aí, Marcos. Por favor. Nós estávamos conversando aqui no intervalo também. Até comentei, né, que no mundo de hoje, né, nós aqui, né, na Terra, nos ofendemos por tão pouco, né? Às vezes tem familiares que não se falam por uma palavra mal colocada. Ficam décadas sem se falar. Sem se ver, e por orgulho ninguém procura ninguém para pedir perdão. E quando nós lembramos do mestre... Eu só vou perdoar quando fulano vier pedir perdão para mim. Né? Pois é. E assim, a gente pergunta, que ofensa foi essa que você recebeu? Né? Que mal aquela pessoa te fez para que você não possa, né, descer do seu orgulho, largar o seu orgulho e perdoar? Quando a gente vê, né, que o Mestre Jesus passou, né, foi humilhado, foi surrado, né, foi xingado, enfim,
torturado, agredido de todas as formas, e momentos antes do desencarne ele simplesmente fala, Senhor, Pai, perdoai, né? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Imagina, portanto, uma fechada no trânsito, que é uma coisa mínima, não se compara nem a um xingamento talvez que Jesus tenha tido, né? Não leve para frente isso, perdoe e mate o mal na raiz, né? Eu acho que é por aí. Sem dúvida, não podemos fazer crescer, né? É isso mesmo. Fica à vontade, João. Eu queria lembrar assim, quem não passou, quem de nós aqui presentes, ouvintes, não passaram pela situação de o prazer, por exemplo, de ter reagido bem a uma situação, de ter conseguido, naquele momento eu não fui grosso, não fui rude, não fui amargo. A sensação da sequência é maravilhosa para o nosso coração. E uma outra sensação também é a seguinte, que ainda é mais chocante quando nós somos grossos e o próximo nos responde com doçura. Com doçura. Então, assim, são essas duas, eu só queria lembrar que a gente fica até envergonhado, né? A gente fica envergonhado. Mas e quem de nós não passou por essas situações? Lógico. Uma vez, pelo menos, na vida. Quer dizer, isso são, assim, provas... Que sejam mais raras esse último exemplo, né? Amostras, né, que Jesus traz pra gente, assim, pra gente experimentar e sentir o quanto é bom esse tipo de atitude. E, João, você está falando aí, eu tô me vendo, no meu caso especificamente, por exemplo, quando eu tomo uma fechada no trânsito. Alguns anos atrás, eu ia atrás, como que me fechou, eu quero xingar, quero educar a pessoa no trânsito, né? E hoje, realmente, é uma coisa extremamente natural de até fazer uma oração pela pessoa. E como você bem falou, a sensação de ter conseguido, e a cada vez que aquilo acontece, a sensação é maravilhosa, né? Tem uma que é mais difícil, eu acho, ainda pra gente, mas que quando a gente consegue fazer também é uma sensação muito boa depois, porque na hora é muito difícil, é quando você, ainda que ache que tem um pouquinho de razão, toma a iniciativa e vai lá e fala, olha, me desculpa, a parte que eu fiz está errada, não quero saber da tua, eu fiz errado, me desculpa. É porque você desarma, né? E para falar a verdade, nesse momento, né, o Guilherme, mesmo que eu particularmente, quando eu vou pedir desculpas para alguém, eu já me vi nessas situações, lógico, cada um de nós já viveu, né? Situações semelhantes. Eu particularmente, eu não me importo com a reação da pessoa com quem eu vou pedir perdão, entendeu? Eu vou lá, eu tenho a humildade de pedir perdão, entendeu? E quando eu vou pedir perdão, eu peço perdão de coração mesmo, né? Senão também não... Não é da boca para fora. Não é da boca para fora, senão não tem validade nenhuma, né? Mas eu confesso, eu vou lá tranquilo. É que nem a disputa de pênalti, né? O goleiro na disputa de pênalti ele é tranquilo, né? Né? A responsabilidade de fazer o gol de quem que é? É do atacante, né? O goleiro, se ele pegar, ele é herói. É glória. Se ele não pegar, o cara normal, né? O normal é fazer o gol, né? Aí, então eu vou lá, peço perdão pro fulano. Aí o fulano, se o cara virar as costas para mim, o problema é dele. Eu passei o problema para ele. Agora, se ele aceitar as minhas desculpas, maravilha. Maravilha. Por isso que eu tô te falando, né? É o goleiro no pênalti, né? Verdade. Entendeu? E Marcelo, me ajuda também, você falou que seria muito bom se o Marcos André Silveira estivesse Sim, sem dúvida. Por conta da liberação da parte psicológica, terapêutica do perdão, né? E de novo, já que você tem o conhecimento da medicina, me corrija caso eu esteja errado, mas eu tive vendo algumas matérias onde quando a gente fala de câncer especificamente, porque quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente está guardando aquilo, né? Guarda mágoa, remorso, guarda ressentimento. Não é? E alguns estudos comprovando que, claro que o câncer não é causado por isso, mas que muitos pacientes com câncer, especialmente na região do abdômen, têm isso como origem. Grandes problemas de perdoar. Exatamente. De perdoar os outros e às vezes até de se perdoar. Né? De se exigir tanto que aquilo ali gera uma carga que de alguma maneira se transforma em câncer. E perdoar tanto os outros
como se perdoar aos outros e como se perdoar, o verbo é o mesmo. Né? Quer dizer, a ação é a mesma. Sim. Né? E eu queria acrescentar também, aproveitando esse gancho, né, Guilherme, assim, o Espiritismo, eu acho, assim, eu sou um admirador dessas teorias todas do Espiritismo, todos esses conceitos que Kardec nos presenteou. Assim, é porque são leis universais. Né? São válidas para qualquer tempo e local que nos encontremos. De uma lógica impressionante. Inconteste. Então, assim, existe uma ferramenta, né, que a gente estuda muito bem, que é uma coisa chamada prece. Né? Sim. Então, assim, muitas vezes, essa questão de chegar, igual o Marcelo, chegar e lá dar aquele exemplo, ir lá e pedir perdão, muitas vezes é difícil. Né? Mas a gente pode começar fazendo uma prece. Sim. Né? Faz uma prece para nos pedindo para aquele momento, né? Para que nós estejamos. Você vai mais fortalecido, Não, e que antes da gente chegar nesse, vamos dizer, momento, nesse ápice, vamos chamar assim, de ir lá buscar o perdão. Exato. Aliás, de pedir, de solicitar, solicitar. Mas a gente fazer uma prece para aquela pessoa, mas aquela prece verdadeira, sincera, sentida, para que realmente desejando do fundo do coração que aquela pessoa seja beneficiada e que nos perdoe. Isso já é um ensaio e a gente vai fazendo 1, 2, 3. Se a gente não tiver com coragem ainda de ir lá pedir o perdão, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, preces. Depois de umas 10 ou sei lá quantas vezes, depende da gravidade da situação ou da nossa dificuldade, já vai ficar até natural. A gente vai chegar naturalmente lá, vai acabar dando um abraço e um beijo na pessoa. Pode ser que isso não ocorra no primeiro momento, né? Pode ser que não ocorra, mas aquele acontecimento infeliz vai diluindo, se não ocorrer naquele momento, e vai chegar um momento que nós seremos capazes de estabelecer esse abraço carinhoso, né? Enfim, né? Essa harmonização, né? Fabinho, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu estou pensando aqui na palavra misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, e estou pensando obviamente na misericórdia de Deus. Perfeito. Para conosco. Quantas coisas nós fazemos errado e quantas vezes Ele usa de misericórdia para conosco, né? Impressionante. Então, se a gente tiver tempo, eu queria contar uma historinha aqui. Eu acho muito legal. Pode contar, temos tempo suficiente. Tem um livro de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, que chama 2000 anos. Sim. Nesse livro, nós vemos uma história de misericórdia. Maravilhosa. Como acontece. Maravilhosa. É assim, rapidamente, em poucas palavras, para não alongar muito. O Espírito Emmanuel viveu há 2000 anos na época do Cristo. Ele foi contemporâneo do Cristo encarnado na Terra, né? Porém, antes dessa experiência na vida dele, ele relata que ele já foi um senador romano antes, que também chamava Públio Lentulus. Públio Lentulus Sura. Exato. E nessa experiência, ele foi um carrasco. Foi muito mal. Então, nessa reencarnação dele, junto com o Cristo, ele viria para se redimir. Não bastando, veja bem, ele foi muito ruim na reencarnação anterior, muito ruim mesmo, e ele veio para se redimir nessa reencarnação atual dele, junto com o Cristo. E não bastasse a misericórdia de Deus, de deixá-lo tentar de novo como senador, né? Colocou um anjo do lado dele, que era Lívia, a sua esposa. Olha só a misericórdia de Deus. Vai reencarnar na mesma posição, vai tentar de novo, vai ter um anjo do teu lado para te ajudar, que é a Lívia. Eu vou colocar uma filha com problemas que vai te guiar até onde? Até o Cristo. Olha a misericórdia de Deus de novo. Você vai reencarnar com um anjo, na mesma profissão, e ainda vai ter oportunidade de encontrar com o Cristo. Tá jóia, então ele vai. A filha fica doente, ele leva a filha para ser curada pelo Cristo. O Cristo fala para ele assim: senador orgulhoso, você está aqui para se redimir. A sua filha foi colocada no seu caminho com essa doença para você se redimir. Eu vou curá-la para você. Mas não é por você, é pelo anjo que está lá na tua casa que está pedindo por ela, que eu estou curando a sua filha. Porque você
está tendo a sua chance aqui agora de se redimir, depois de tanta misericórdia. Ou você se redime agora, ou se redime ao longo dos milênios. Olha quanta chance. Aí ele escolheu o quê? Conversando com o Cristo. A filha curada, foi curada pelo Cristo. Com o anjo do lado dele. E ele atribuiu a cura. Reencarnado para ter uma nova chance. E assim mesmo ele negou. Aí a misericórdia de Deus falou assim, espera então. Então agora, olha só que bonito. Depois que a misericórdia foi até o seu fim, entra ação e reação. Olha que bonito. Ação e reação é uma lei, mas depois da misericórdia. Olha que bonito. A partir desse ponto que você negou todas as chances da misericórdia divina, agora ele teve um sonho, depois dessa decisão, que ele não ia seguir o Cristo, que ele não ia aceitar, que ele não ia se redimir. Ele teve um sonho e um juiz apareceu para ele de branco e falou assim: meu filho, você decidiu pelo caminho do erro mais uma vez, depois de toda a misericórdia. Agora você vai sofrer as consequências dos seus atos. Então o que aconteceu? A partir daí, a história mudou completamente para ele. Aí entra ação e reação. Por quê? No caminho para a Palestina, uma criança tinha acertado uma pedrada na cabeça da esposa dele. Ele condenou essa criança a um trabalho perpétuo de remar nos navios. Um jovem. O pai dessa criança ficou vingativo. Raptou o filho dele. Criou um clima de discórdia dentro da família dele. Criou a desconfiança da esposa, separação da esposa. Depois a morte da própria esposa. Depois a cegueira dele próprio. E aí sim, depois de tanto sofrimento, aí ele entendeu toda a reação que foi causada pelas ações dele, né? E aí, lógico que no final de tanto sofrimento que serviu de educação, aí esse é outro tema para a gente entrar. Sim. Serviu de educação e não de punição. O perdão é pedagógico. Né? Serviu de educação e não de punição. Aí sim ele se redimiu, né? Então a gente vê a misericórdia divina tentando por todos os lados, até que quando a gente nega tanto, né, aí vem a causa e efeito, né, ação e reação. E ele morreu cego. E você se lembra, né, que no começo do livro ele revela que na existência anterior ele também tornava cegos os seus inimigos políticos, né? Pois não, Marcos? Eu queria colocar também, lembrando Paulo Estevão, né? Onde o mentor do algoz, né? O Estevão acompanha o Paulo, né? O tempo todo, O tempo todo. Ele... isso é perdão. Acho que isso é a misericórdia divina, né? Ou seja, põe a pessoa... né? E mesmo Estevão, naquele momento de agonia, sendo morto, ele perdoando, incrível. E ele aconselhou a irmã a ficar com ele. Ele não... Saulo é bom e generoso. Bom e generoso. Foi fiel a Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, agirá com a mesma presteza, né? Estou falando com as minhas palavras. Não, mas e foi até... Essa parte que aconteceu. É imbatível. É imbatível. É verdade. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje, refletindo sobre a importância do perdão em nossas vidas, sobre a experiência de sermos exigentes conosco mesmos e indulgentes com os outros. Sermos doces com as imperfeições daqueles que conosco cruzam a caminhada. E hoje, como dissemos no início do programa, estamos muito felizes, muito contentes, principalmente com a presença dos nossos queridos João e Marcos Melo. E eu gostaria de saber, viu, Marcos, antes de retomarmos a discussão do tema, né, do tema semanal do Evangelho sobre o perdão, eu gostaria que você relatasse para nós como que você teve contato com a doutrina espírita, né?
se você é espírita de berço, se você é de origem católica, é de origem de uma das denominações do protestantismo, né? Enfim, ou se você era ateu, né? Era cético e acabou tendo contato com a doutrina. Enfim, gostaria que você contasse para nós a sua trajetória. Por favor, fica à vontade. Ok, obrigado. Eu sou oriundo de uma família católica, né? E ainda são, evidente. Então fui... a maioria dos espíritas, né, no Brasil é de origem católica. Fiz o catecismo, né? A primeira catequese. Foi coroinha também? Fui crismado, não cheguei a ser coroinha. Eu cheguei a ser coroinha também. Mas sabe que na minha adolescência eu sempre fui curioso, né? E eu voltava do trabalho uma vez, eu era office boy lá no centro da cidade, né? 16, 17? Isso, por aí. E parei na Estação Santana, ali era o terminal, onde você pegava o ônibus para seguir para a Zona Norte. Ah, sim, lá em São Paulo, capital. Isso, São Paulo, capital. Sim, eu morava você em é de São Paulo, capital. Sou de São Paulo, capital. Perfeito. E ali tinha uma banca de livros usados, bem ao lado de uma loja de calçados. Eu fui naquela banca, olhei um livro dos Espíritos. Olha que interessante. Comprei aquele livro. Mas... Assim, era uma banca de livros usados, mas não era gratuito, né? Você tinha que pagar. Tinha que pagar. Era um preço, imagino, um preço acessível, exato, exato. E aí comprei aquele livro, só que não cheguei a ler naquele momento. Era a folha, até parecia uma folha de seda, era bem fininha. Olha que interessante. Claro que eu li alguma coisa, mas ele ficou guardado em casa. Isso na minha adolescência. E em 99... Né? Os benfeitores, né? Impressionante, né? Como que os benfeitores agem. Né? E eu sempre tinha essa curiosidade, né? Em 99... Bom, aí 99, por exemplo, isso você estava com 17 anos, foi quando você comprou, né? Isso. Aí 99 eu estava com 34. Agora todos nós sabemos a sua idade, né? Não era essa a intenção, né? Mas era só para ter uma ideia de quantos anos, quanto tempo tinha decorrido. Isso, né? Exatamente. E aí meu pai desencarnou e isso causou em mim uma dúvida, né? Falei, poxa, um desencarne na família, parentesco. Foi a primeira experiência mais próxima de morte que você vivenciou, né? Morte na família, né? Isso. Lógico. E eu namorava a Margarete, minha esposa, até aproveito para mandar um abraço para ela. Ah, sim, maravilha. Minha esposa Margarete, tem que manter, né? Manter a harmonia no lar, né? Acho que tem uma das obras do Chico é a harmonia no lar. Né? Sem dúvida. Não, tô brincando, é Jesus no lar, né? Agora não sei se tem harmonia no lar, é brincadeira. E eu já namorando com ela, a família dela fazia o evangelho no lar, às sextas-feiras. Então, a Margarete é de origem espírita, sim, né? A família já espírita, é católica, mas se tornou espírita bem antes. Fazia mais tempo, né, que você. Exatamente. Em 2000 nós nos casamos e fizemos a cerimônia do nosso casamento em um centro espírita. Ah, que bacana. Fizemos pela religião católica também, mas fizemos no centro espírita. Ah, tá. E a partir daí... Então foram duas cerimônias, uma na igreja católica e outra no centro espírita, que foi uma prece, alguma coisa assim. Exatamente, teve uma mensagem muito bonita lida na hora para nós, foi lindo. E a partir daí eu comecei aí na Casas André Luiz, lá em São Paulo, em Santana, a fazer os cursos. Ah, sim, como é que chama aquela rua lá? É no Centro Espírita, né? Que pertence às Casas André Luiz, né? Exatamente. É bem próximo do metrô, né? Centro Espírita... Centro Espírita Nosso Lar. Casas Nosso André Lar, Luiz, isso. Casas André Luiz. E Olavo Egídio, se não me engano. Eu acho que é no Olavo Egídio. Uma das ruas ali, próximo do metrô. E a partir dali eu segui meus cursos. Fazendo os cursos, e aí entrei na doutrina. Há 3 anos eu moro aqui. Já quando mudei aqui para Vinhedo, eu já fui de cara procurando onde havia um centro espírita, para que eu desse continuidade nos estudos, e aí eu cheguei no Paulo de Tarso. E como que você chegou no Paulo de Tarso aqui em Vinhedo? Então, encontrei na internet, centro espírita. Você pesquisou na internet? Na internet, era próximo de casa, fui conhecer a casa, gostei, assisti algumas palestras, depois eu entrei no curso. Começou a participar dos cursos, né? Exatamente, eu já estava no 4º ano lá, em São Paulo, entrei aqui fazendo o primeiro Aprendizes do Evangelho. Você pegou o primeiro Aprendizes. 3º ano seria o 3º Legal, ano. legal. E aí, então deu continuidade, né? Dei continuidade aos trabalhos. Que aí você fazia... Você tinha começado lá nas casas
André Lá Luiz. no Nosso Lar, né? Nosso Lar, exatamente. Beleza. Aí veio para cá e deu continuidade, não houve perda de nada, né? Foi muito rico. Inclusive, o primeiro, era necessário fazer o primeiro Aprendizes do Evangelho, né? Porque não haveria como entrar no segundo, né? Foi ótimo eu fazer o primeiro Evangelho, o primeiro Aprendizes, para depois complementar com o segundo Aprendizes e dar sequência. Mesmo que eu tivesse feito lá o 4º ano, digamos assim, né? Sim, sim. Foi ótimo, foi muito rico e continuou. Ô Marcos, você conhecia a atividade do Anel de Luz lá em São Paulo? Não conhecia. Aqui para mim, eu sou musicoterapeuta técnico. Ah, que bacana. Não sabia que você era musicoterapeuta. Sou musicoterapeuta técnico, né? Fiz pós-graduação em musicoterapia. E sabendo que havia esse trabalho de música no Paulo de Tarso, até fui procurar o pessoal, falei, olha, eu gostaria de participar de alguma forma, ajudar. Legal. Né? Aí, como eu tocava o carrom, né, que era um instrumento de percussão, e estava faltando ali para aquela banda, digamos assim, veio a calhar, e aí o Anel de Luz também entrou como atividade da casa. E eu percebo que o Anel de Luz é uma atividade muito sacrificante para você, né? Que você... prazerosa. É prazerosa ou sacrificante? Muito prazerosa, a gente nem vê o tempo passar. Inclusive, quem participa, ou pela primeira vez, sente que aqui é um passe. Você recebe também, né, um passe fluídico, né? Mas o ambiente é diferente, até de uma preleção, né? Evidente, é um ambiente leve, assim, não que a preleção seja pesada, não é isso, mas a música envolve as pessoas de uma tal forma, né, que ali as vibrações, elas tornam-se todas positivas e fica uma coisa muito... Ninguém vê o tempo passar. Tanto que, quando termina, né, até o Marcelo é um deles, né? Sem dúvida. Aquele velho final do trabalho. Característico do nosso amigo aqui. Olha, Marcos, são raras as vezes que eu não abro o bueiro lá no Paulo de Tarso. Abrir o bueiro é uma expressão, para aqueles que não sabem, né? É uma expressão que eu aprendi em São José do Rio Pardo e que significa chorar, né? Boar. Vou abrir o berreiro. Abrir o berreiro. Mas é muito lindo a música, ela é muito envolvente. Envolvente, né? Demais. E ela nos aproxima das esferas mais altas, né? Com certeza. Exato. João, gostaria de ouvi-lo também da sua experiência, de como foi o seu conhecimento com a doutrina. Gostaria que você relatasse para nós. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Eu também vim de família católica, né? Inclusive eu sou fluminense, lá do norte do estado do Rio, lá. Campos? Natividade. Não, é Natividade. Para lá de Campos. Natividade se chama, né? Exato. E aí, na minha época lá, o padre rezava a missa de costas, em latim, né? Aquelas coisas complicadas, né? Então... De costas, e né? em latim. O negócio era para não entender mesmo, exatamente. Né? Aí era pegadinha. Era outra época, eram outros conceitos. Então, né? e assim, e aquelas questões, família sempre muito religiosa, tal, minha mãe, todos, né? Inclusive não podia ir para o clube se não fosse na missa, né? Então a gente tinha que ir na missa. E eu ia em toda Fazia missa, parte da negociação com Deus, né? Fazia parte da negociação, eu tinha que cumprir minha parte, senão eu não ia no clube, que era a parte mais importante para mim na época, né? Exato. Mas enfim. E aí até tinha lá uns centros espíritas, eu me lembro, eu quando adolescente, né? Passava perto do centro espírita. Era daquelas casas antigas que tinha uma entrada de ar assim na calçada. E quando eu passava ali, eu ia para o outro lado da rua, porque eu ficava com medo de sair uma mão ali e segurar minha perna. Falar esse negócio de espiritismo, espírita, né? Porque tem aquele ditado, assim, no México esse negócio de espiritismo não, porque depois que você entra lá, você não sai mais, né? E pelo jeito não sai mesmo, né? É que o pessoal não sabe, o pessoal não sabe o seguinte. Não sai vivo? Não sai vivo. Isso é uma boa. É porque assim... Depois que a gente descobre, né, o quanto é bom, a gente não sai nunca, não tem como. Por que você vai abandonar uma coisa né, tão maravilhosa? Então, eu sempre me questionava muito racional ali no cérebro, perguntando como é que pode. Algumas coisas eu não entendia, né? Por exemplo, eu sempre cito assim, às vezes, como é que pode? Nasce um moleque com 5 anos tocando piano, o outro morre uns mais novos. Outro morre com 5 meses. Né? Deus não é injusto. Tem alguma coisa aí que está faltando, uma pedra
nesse quebra-cabeça, né? Exato. E aí eu vim conhecer o Espiritismo já depois de formado, né? Uma ex-namorada minha me liga, falou que ela... Ó, para sua segurança, essa conversa está sendo gravada, viu? Mas não tem E para problema. a segurança da Ana Lúcia... Não tem problema, porque foi inclusive eu e a minha era namorada na época, minha esposa, a gente conheceu o Espiritismo na mesma época, exatamente por causa dessa ex-namorada que me ligou. Ah, que interessante! Ela me ligou e falou que estava sonhando muito comigo, que ela estava desenvolvendo mediunidade, estava frequentando um centro espírita lá em Niterói. Sei. E ela me ligou, eu trabalhava Mas em você morava em Natividade eu, ainda? Eu trabalhava em Araraquara, morava em Araraquara. Ah, tá, você já havia mudado para Eu já estava formado, trabalhando aí com as minhas locomotivas aí. Bacana. E aí ela me ligou e a gente conversou por telefone e combinamos, né, de ir lá. E no sábado eu fui encontrar com ela lá, porque ela me falou tão bem dessa coisa de espiritismo, né? Eu falei, então tá bom. Ela falou que estava sonhando muito comigo, que estava acontecendo um monte de problema. Realmente estava num momento esquisito na minha vida, né? Porque aquela questão, espiritismo, ou você vai pelo amor ou pela dor. E eu, como a maioria, vim pela dor. Estava passando um sufoco lá, tal, enfim, fui, né? Assim, muito curioso, né? Mas só para situar, só um minutinho. Por exemplo, a ex-namorada é que ligou para você. Ela que me ligou. Mas nessa época você ainda não havia se casado? Não, eu já conhecia a Ana Lúcia. Eu namorava com a Ana. Sim, já namorava com a Ana. namorava com a Ana. Mas a Ana ela morava no Rio ainda? Ou... Morava no Rio, ela morava no Rio. E aí você veio trabalhar em Araraquara. Eu trabalhava aqui. Aí de vez em quando você ia para o Rio. Não, eu ia todo final de semana. Todo final de semana. O amor é um negócio... As manifestações do amor. O amor né? é um negócio muito lindo. 11 horas de viagem. avião, né? Não, de ônibus. 11 horas, ida e volta. 11 horas, ida e volta. Todo final de semana, mas enfim. Que maravilha. Maravilha. O amor é sensacional. O amor é lindo. E olha como a sua vida foi iluminada, que você foi morar em Araraquara, que é conhecida como... Morada do Sol. A Morada do Sol. Exatamente. Você teve uma vida iluminada. Exatamente. Enfim, então aí a Lu, né, essa ex-namorada minha amiga até hoje, ela ligou, né, e questionando que ela estava sonhando muito comigo, né, e que eu estava tendo problemas e tal, e ela estava estudando espiritismo, desenvolvendo mediunidade. E aí eu falei com ela, então tá bom, vou aí. Ela falou, vem cá para você conhecer. Então era num sábado à tarde, eu fui num centro espírita lá em Niterói. Não me lembro mais o endereço, né? Muito tempo. E aí a hora que eu vi a primeira vez, assim, a pergunta e resposta, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu com 25 anos, falei, como é que se passaram 25 anos da minha vida, eu não tinha visto esse negócio. Eu falei, aqui está a explicação. Mas na hora, eu assim... É uma doutrina muito racional, absolutamente, né? Na hora, eu abracei a causa, ela me deu uns livros para ler. O primeiro livro que eu li é um romance chamado Senzala. Senzala, do romance... Frungilo Júnior, Wilson Frungilo Júnior. Muito, muito maravilhoso. Assim, foi ali a hora que eu li aquele livro. É de Araras. É de Araras. Próximo de Araraquara. Então, né? Aí ela me deu... Próximo, entre aspas. Ela me deu... É interior de São Paulo. Isso. É próximo. E, enfim, e aí eu aceitei, né? A hora que eu vi o Livro dos Espíritos, aquela coisa tão lógica, né? Pergunta e resposta. Falei, meu Deus do céu. Caracterizado pela racionalidade. Racionalidade total. Falei, não, é isso. Abracei a causa ali e tal, e fui em frente, li esse livro aí. E tô aí já alguns 20, deixa eu ver. Vamos mudar de assunto. Algumas décadas aí. Então, Legal. é uma maravilha, graças a Deus. E aí, nisso, o relacionamento com a Ana já estava solidificado. Ela também teve contato com a doutrina, imagino eu. Como é que foi o negócio? Foi um negócio, tem um exemplo assim, bem característico. Ou foi um casamento na Igreja Católica e outro no Centro Espírita? Foi um casamento. Como Marcos. Não teve ainda no Centro Espírita. Foi só na Igreja Católica, que não deu nem tempo ainda de... Sim. A gente já estava próximo de casa. Lógico. Assim, mas enfim. E também não há mal nenhum, né? Não, imagina. de jeito nenhum. Você vai deixar Mas teve uma situação nesse dia específico, nesse sábado aí fatídico, né? Era um momento conturbado. Eu saí de casa, quando eu viajava, eu ficava na casa dela lá, que era lá em São Gonçalo, né? Niterói ali. E aí eu saí de brigada, assim. Na realidade o plano era que ela fosse junto, né?
na reunião, mas ela nem foi porque a gente discutiu, na hora eu saí brigado, e quando eu voltei trouxe flores para ela. Aí ela falou assim, não, você aprontou alguma coisa. Eu falei, não, você não sabe a maravilha que eu descobri. E foi aí que ela conheceu, né? Eu que mostrei para ela e passamos a conhecer a doutrina nós dois juntos aí. E estamos até hoje. Coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. E aí depois você acabou, vocês vieram morar aqui no estado de São Paulo, em Araraquara primeiro? Não. Aí depois eu saí, na realidade eu saí lá da Vilar de Araraquara, tal. Depois eu voltei para São Paulo, capital, em 88, foi quando a gente se casou. Aham. E aí moramos lá uns 20 e poucos anos lá. Lá em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, no bairro da Saúde ali. E também quando eu cheguei em São Paulo, eu fui lá na Federação Espírita, viu o centro espírita que era mais, assim, local mais próximo da residência, né? Na época não tinha facilidade de pesquisar na internet não hoje. Tinha. A gente teve essa vantagem de conviver sem a internet, de viver sem a internet. Temos as duas experiências. Exatamente. Né? Mas enfim, aí localizei lá próximo um centro espírita, que foi uma coisa maravilhosa, um grupo maravilhoso. Lá na Saúde, né? Na Saúde, ali perto de São Judas, ali, enfim. Tem várias casas espíritas muito boas lá. Chama Grupo Espírita Allan Kardec. Então já está bem definido que não tem mistura nenhuma. Que maravilha. Genuíno. E é perto ali do metrô São Judas? Perto da Indianópolis? Agora, na realidade, depois ele mudou, né? A dona Marta, né, Laurito, ela foi lá para o Centro Espírita do Grupo Espírita Allan Kardec, foi mais lá próximo do Jabaquara. Hoje, é lá perto do Jabaquara, eu frequentei bastante tempo lá também. E quando eu vim para Vinhedo, né? E, na realidade, quem localizou primeiro o Paulo de Tarso foi a Ana Lúcia, que eu estava ainda na época trabalhando muito, meio uma correria. Sim. E ela localizou o Paulo de Tarso, e aí estamos lá frequentando desde 2010, graças a Deus. Em 2010 que vocês vieram para cá? Em 2010 mudamos de São Paulo. Moramos lá 20 e poucos anos. Eu pensei que fazia um pouco mais de tempo. Não, de 88 a 2010 moramos em São Paulo, né? Depois mudamos para cá em 2010 até agora. 6 anos aqui em Vinhedo. Na verdade, eu tenho um arrependimento de ter mudado para Vinhedo, sabe? O arrependimento é o seguinte, eu podia ter vindo antes. Esse sim. Esse é o único arrependimento que eu tenho. Mas é uma maravilha. Formamos uma família legal lá, né, João? Maravilha. Também acho, também penso muito, como você, viu? Sem dúvida. É que às vezes tem algumas pessoas que Deus coloca na nossa caminhada que também serve para a gente desenvolver o perdão, né? Eu jamais imaginei que eu fosse conhecer o Guilherme, por exemplo, né? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje desenvolvendo reflexões acerca do perdão, capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora há pouco ouvimos as experiências do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo, e agora vamos retornar aí a discussão sobre o perdão, né, Fábio? E sim. Gostaria de ouvir aí o que você separou para nós. Você poderia... Com muito prazer, Guilherme. Beleza. Marcelo. Olha só, que linda essa imagem que André Luiz traz pra gente. Ele fala assim, ó: a lama respinga e você limpa, né, na sua roupa. A doença agride. O que você faz? Você trata. A chuva molha. Aí o que você faz? Você enxuga. O inseto incomoda. Você espanta. A epidemia ameaça. Aí você se vacina. Né? O frio ataca. Você se agasalha. O cheiro perturba. Você se afasta. Ou abre a janela, né? A ventania fustiga, você se previne. E a poeira prejudica, e você se resguarda. Agora veja bem, em todas essas situações, você neutraliza o mal com rapidez. Né? Todas as situações. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Veio a mágoa? Limpa, igual você limpa a lama que respinga. Perdoe imediatamente. O mosquito veio, você não espanta. Então, veio a mágoa, faça a mesma coisa, espante a mágoa.
faça o mesmo que você faz quando nasce a agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, ele é também tratamento. Olha que como é profunda essa frase. Por isso que é libertador, né? É terapêutico e libertador. Se o perdão fosse virtude somente, já está pronto. Não tem mais o que fazer. Né? Eu vou sempre perdoar, porque eu já tenho essa virtude. Então eu vou procurar evoluir nos outros vícios que eu tenho, nos outros defeitos que eu tenho. Mas não é o caso. O perdão não é só virtude, ele é tratamento. Significa o quê? Que eu vou buscá-lo, que eu vou me esforçar para adquiri-lo, que eu vou trabalhar para aumentá-lo, né? Para reforçá-lo dentro de mim. E eu vou fazendo um tratamento comigo com isso. Né? Vou me libertando devagarzinho. Então é uma reflexão que eu acho muito bonita. E não sei se... Sem dúvida. Seus amigos querem comentar? Se não tiver, tem mais coisas para tem mais gente... 17.815, né? Uhum. E... Pois não, João, fica à vontade. A gente estava comentando agora há pouco sobre o livro, né, o Paulo Estevão, na história do Paulo de Tarso, né? E que é impressionante, né? Um livro, igual a gente estava dizendo, né, que é muito impressionante a história de Paulo, quer dizer, a capacidade que ele teve, né, depois, quando Cristo apareceu para ele, etc., dele se perdoar. Porque, assim, se a gente comparar, né, se a gente for fazer uma comparação, né, não quer dizer assim, vamos dizer, os nossos erros com os erros de Paulo, não nada disso, mas assim, é uma coisa muito forte as coisas que ele fez. E ele, porque ele estava seguindo exatamente o que ele julgava que era a verdade absoluta, que eram as leis de Moisés, né? Mas, enfim, aconteceram coisas muito terríveis, né? Em função dessas decisões e dessa dureza, né? Dessa rigidez de caráter dele. Inclusive, uma delas foi o próprio Estevão, como o Marcos comentou aqui, que o Estevão, né? Que ele foi lapidado exatamente por... a decisão, e quem fez acontecer foi Saulo na época, né? E aí depois Estevão perdoou e virou mentor, acompanhou ele pelo resto da trajetória dele. E também, quer dizer, teve o perdão de Estevão, mas também o perdão de Paulo, né? Pelos erros deles, que foram coisas muito graves. O auto-perdão. O auto-perdão, que é um negócio, isso que o Fábio acabou de comentar, esse tratamento que a gente precisa fazer espiritualmente, de se perdoar, porque a gente ainda vai errar muito. Os espíritos têm muita paciência com a gente, e nós precisamos também ter paciência com a gente, porque nós ainda vamos fechar, como o Guilherme falou, né? Vamos receber fechados, vamos fechar, enfim, dar fechado no carro, assim, né? E outras coisas mais, né? Que igual a gente está aqui encarnado, vamos passar ainda dificuldades, e precisamos fazer esse exercício diariamente, né? Pois não, Marcos, fique à vontade. Só para complementar, né, foi bem colocado também essa questão do Paulo Estevão, e queria até ligar com outro assunto, né, que Jesus fala para reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto caminhamos com Ele, né, porque continua a história, então você tem que perdoar rápido, enquanto você caminha com Ele. E Estevão fez isso, né? Antes mesmo de desencarnar, de morrer, ele perdoa em vida. Que coisa interessante também essa história. Porque ele perdoa agonizando, ele perdoa o Saulo. Né? Você vê que até nisso, Estevão era tão iluminado que ele seguiu o que o mestre meio que falava, sem ter conhecido provavelmente Jesus, né? O Saulo não conheceu. E o Estevão também. Tanto não. Saulo quanto Estevão não conheceram em vida, né? Em vida, encarnados. E eu acho que a gente não pode deixar de comentar um ponto muito importante, que é o seguinte, talvez os amigos ouvintes estejam questionando, né? Alguns deles. Tá bom, eu vou perdoar, mas e quando a pessoa estiver fazendo uma coisa errada sempre, será que eu não devo repreendê-la? Será que eu não devo ensiná-la? Será que eu não devo corrigi-la? Eu vou só ficar perdoando e deixar que ela continue errando? Né? Então, essa é uma questão que nós temos que
que ter em mente. E hoje dá para fazer muito isso, sabe como, o Fábio? Eu posso dizer até uma experiência que eu tive hoje, né? Então a gente participa de vários grupos do WhatsApp, né? Sejam profissionais, sejam dos amigos, sejam do Paulo de Tarso, enfim, vários grupos que a gente participa. E às vezes tem algumas colocações que são feitas para o grupo que às vezes a pessoa que colocou lá talvez nem tenha tido a intenção de ofender. Você entendeu? Nem tenha tido. Mas, eventualmente, nós nos ofendemos. Ou nós achamos que aquela colocação não foi pertinente, aquela colocação foi infeliz e tal. Aí o que nós podemos fazer? Nós chamamos em particular, olha só o Evangelho como é atualizado. Nós chamamos em particular aquela pessoa, evidentemente não no grupo do WhatsApp, mas vai lá no WhatsApp particular daquela pessoa e faz a colocação. Entendeu? E faz a colocação carinhosamente, respeitosamente, fazendo a observação que aquela colocação que a pessoa fez foi uma colocação infeliz, que eu reconheço que talvez você não tenha tido a intenção, mas que é possível sim você fazer essa repreensão de maneira cordial, de maneira positiva, de maneira construtiva. Porque o problema, Marcelo, não é a repreensão em si, é o sentimento que você carrega junto quando você vai repreender, né? Exato. E aí que está o problema. Se você leva junto com a repreensão um sentimento de querer ajudar, de melhorar, de amor, de carinho, você está fazendo igual o médico, que chega para o paciente e fala assim, ó, tá vendo esse problema seu aí? Ele é isso, isso e aquilo, e para curar é assim que faz. Né? É assim que a gente está falando para a pessoa. Agora, se a nossa carga for rancor, negativa, aí que está o problema. Né? Mas a repreensão é útil. No domingo eu tive, vamos dizer, a sorte de poder assistir a preleção da nossa querida Maria de Lourdes, e ela disse assim, usando as palavras dela, né, que a gente precisa falar a nossa verdade mansamente. Olha que coisa, né? Mansamente, falar a nossa verdade. Simples, né? É que no capítulo, né, Jesus, ele prega, diz para nós precisamos usar da mansuetude. Olha que coisa maravilhosa. Que bonito, né? Não é? Mansuetude é igual indulgência, né? Mesma coisa, mesma raiz. Não é isso? Exatamente, que era o tema do evangelho anterior, né? Do capítulo anterior. Os brandos e pacíficos, né? Muito bom. Tem um trabalho que um pessoal lá de Mato Grosso do Sul, chamado a Candice Gerten, uma coisa assim. E que eu tive a oportunidade de ouvir lá no Portal Saber, que é dirigido pelo nosso querido Geraldo Lemos Neto, né? O Geraldinho, aquele autor do livro Não Será em 2012, ele faz muitas palestras a respeito da transição planetária, daquelas previsões do Chico, aquela coisa toda, né? E ele faz um trabalho muito bonito lá em Belo Horizonte, né? Independente das Candice Gunter, G-U-N-T-H. Referente a essas previsões que o Chico fez, né? Que nós sabemos que quando se trata de previsões, sempre gera uma polêmica, aquela coisa toda. Mas não é esse o tema que nós queremos entrar. O que eu quero dizer é que esse trabalho da Candice Gunter, né, lá de Mato Grosso do Sul, ela fez uma analogia muito, muito interessante. Ela intitulou A Estrada do Perdão. Então ela faz uma analogia da obra Paulo e Estevão com esse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o Paulo e Estevão, ele é composto por duas partes, todos nos recordamos, duas partes de 10 capítulos. Esse é o capítulo 10. A trajetória do Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, nós podemos dividir em 3 partes. As 3 partes, os capítulos iniciais, até mais ou menos quando ele tem o encontro com Jesus nas portas de Damasco, você pode classificá-la como a etapa do arrependimento.
Ele tem toda aquela trajetória de perseguidor aos cristãos, aquela coisa toda que nós conhecemos. E é bom que os nossos estimados ouvintes saibam que o termo perseguidor de cristãos, que o Saulo de Tarso foi inicialmente conhecido, é um termo que é politicamente correto apenas, né? Nós falamos, Saulo perseguia cristãos. É exterminador, né? Porque na verdade não é que ele perseguia, né? Ele matava ou mandava matar, né? Na verdade, como ele era doutor da lei, ele tinha um cargo político importante, então ele mandava matar, né? E ele causou até um êxodo na cidade, né? Que provocou um êxodo na cidade. Muitos seguidores de Jesus fugiram de Jerusalém de medo de morrer mesmo, né? Tanto é que eles foram parar distantes, né, de Jerusalém. Muito bem. Aí essa perseguição foi tão intensa que ele acabou às portas de Damasco, conheceu Jesus. E ele, João, naquele momento que ele conhece Jesus, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí ele pensa consigo próprio, não acredito. O Messias que eu estou perseguindo estava aqui e eu não reconheci. Só que ele não ficou naquele negócio daquilo que nós fazemos, que o nosso querido Rossandro fala, né? Que a gente fica se culpando e se justificando. Ele não ficou usando esses artifícios, né? Não, ele falou, Senhor, que queres que eu faça? Arregaçou as mangas, que queres que eu faça? Aí, depois teve toda aquela trajetória, os familiares viraram as costas para ele, lá em Damasco mesmo, quase que ele morreu, vocês se lembram, né, que ele foi fazer imagina, né, na pureza dele, ele foi fazer uma preleção na sinagoga exaltando Jesus, que ele perseguia, né, e teve que sair escondido, né, numa cesta, através aquelas construções, aquelas fortalezas antigas das cidades. Então ele acabou sendo protegido e saiu numa cesta, escondido, né? Como Moisés, né? Que saiu também, foi encontrado numa cesta, né? Nas águas, né? Aliás, Moisés significa nascido das águas, né? Muito bem. Aí o nosso querido Saulo de Tarso, ele foi perseguido, foi desmoralizado, foi classificado como louco, né? Até pelos familiares. Ou seja, ele teve a primeira etapa do arrependimento, aí ele iniciou a segunda etapa do sofrimento. Até que os próprios apóstolos de Jesus inicialmente não quiseram recebê-lo, tinham medo, né? Não sabiam qual que era a reação dele. E se esse cordeiro vem aqui, mas na verdade ele é lobo, né? É uma atitude prudente que tem que ter mesmo, né? E o nosso querido Barnabé que fez a intermediação, né? Como nós podemos identificar lá na obra Paulo e Estevão, né? Muito bem. Aí então ele tem essa primeira etapa do arrependimento, a segunda etapa do sofrimento e a terceira etapa maravilhosa da reparação, né? Em que ele empreende as viagens apostólicas, as viagens de pregação, em que ele funda várias comunidades e se transforma no maior difusor da doutrina dos ensinamentos de Jesus que se tem notícia. A tal ponto, apóstolo dos gentios, a tal ponto que as suas cartas, as cartas de Paulo, são cartas maravilhosas que devem ser estudadas e nós aprendemos com ela até hoje, né? Quando você vê lá, por exemplo, tudo de Paulo de Tarso, né? Então tudo posso naquele que me fortalece, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, né? E inúmeros outros ensinamentos que muitas vezes nós falamos no dia a dia e às vezes a gente nem sabe que foi o Saulo que nos ensinou, né? A carta aos Coríntios, que se transformou naquela música maravilhosa do nosso querido Renato Russo, do Renato Russo, né? Que musicou, né?
uma música maravilhosa, né, que ele fez. Inclusive ele faz uma parte da carta aos Coríntios e uma outra parte de um poema Camões, dos né? Camões, né? De Camões, que eu me esqueci agora qual que é o trecho lá da obra de Camões. Imperdoável. Falando sobre perdão, imperdoável. Então você pega a trajetória essa Candice Gunter, ela faz esse estudo e foi muito bonito, né? Porque ela faz divide essas 3 etapas da vida do Saulo de Tarso, que depois se transforma no Paulo, né? Arrependimento, sofrimento pelos inúmeros crimes que ele havia cometido, ou expiação, né? Podemos compreender assim, e reparação. Ou seja, essas 3 vertentes, quando nós erramos, não basta só o arrependimento. Nós vamos sofrer em Pra decorrência gente do erro. aprender quanto dói fazer nos outros, né? Exatamente. E não basta só sofrer também. Nós temos que reparar. E é isso que o Kardec colocou lá no Céu e o Inferno como o Código Penal da vida futura. Um dos itens, né? Pois não, Marcos? Marcelo, até gostaria de lembrar também que o Paulo de Tarso, quando ele foi para ser executado, né, pelo guarda lá, Sim, sim. que o cara até ficou meio sem jeito, né? Como é Ele que eu vou ficou matar? titubeante, né? Titubeante. E, numas palavras, ele perdoou o que ele iria fazer. Perdoou o guarda. Exatamente. Assim, faça o seu trabalho. Faça o que você tem que fazer. E ele errou o primeiro golpe. O carrasco dele erra o primeiro golpe. Errou o primeiro golpe. Ele morreu decapitado, né? O nosso Exatamente. querido Paulo de Tarso Você vê morre que coisa, decapitado. ele acaba, por estas palavras, já perdoando quem iria executá-lo. E não se tem notícia de uma pessoa, até hoje no planeta, que de algoz se transformou, na mesma existência, se transformou em, vamos dizer assim, de algoz ele se transformou em mártir, em benfeitor, se transformou em benfeitor, né? Ou seja, toda a energia canalizada dele, que ele utilizava de maneira equivocada, ele canalizou para o bem, né? Isso é o exemplo, assim, bem claro, isso que você está puxando, até eu exatamente comentar isso aí, é o seguinte, é a grandiosidade do espírito de Paulo de Tarso. É só um espírito muito grandioso para conseguir fazer com essa intensidade toda, tudo isso que ele fez. Vamos dizer, quando ele trabalhava pelas leis de Moisés e depois... Ele era fiel, né? Fiel, absolutamente, até as profundezas, né? E passou a ser exatamente o maior divulgador da doutrina do Cristo, né? Que foi o grande esteio, inclusive para todos os apóstolos, né? Que iam buscar na figura de Paulo de Tarso o apoio para todas as igrejas, a força. E aquilo que o próprio Paulo falou, é o seguinte, que exatamente o que ele desenvolveu foi o amor, né? Que ele mesmo disse, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Ele mesmo foi um grande exemplo disso aí que ele falou, né? Se eu não me engano, o Evangelho de Lucas não existiria se não fosse Paulo, né? Exatamente, porque o Evangelho de Lucas é baseado nas anotações de Paulo, né? Que Paulo colheu, inclusive entrevistando Maria, entrevistando várias personagens que conviveram e conheceram com o Mestre. Conheceram o Mestre. Não à toa, é um dos evangelhos considerados mais belos, né? Escrito com um grego da época, né? Um grego acima da média, né? Mesmo porque o nosso querido Lucas, ele era médico, então ele tinha, vamos dizer assim, mais conhecimentos para escrever de maneira legal, né? E só para finalizar essa estrada do perdão que a nossa querida Candice Gunter faz, é curioso que ela chama a atenção que o capítulo 10, ele é composto de 21 itens. Até estava confirmando aqui, né? Eu já tinha visto, fui confirmar novamente, né? São 21 itens, né? E o 21, se você divide por 7, dá 3. São essas 3 etapas: arrependimento, sofrimento. Mais ou menos. Esse estudo eu não fiz, né? Mas ela faz essa analogia na obra Paulo e Estevão, né?
E então, né, vejam vocês como que é interessante, né? E logicamente que tem, sobre o tema perdão, tem uma mensagem de Paulo, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Duvido que você vai ler pra gente. E eu vou ler as 3 linhas iniciais, porque essas linhas iniciais, elas são de um poder de síntese que eu desconheço, né? Quem tiver melhor pode se apresentar. Ele diz assim, assinado pelo apóstolo Paulo, a mensagem foi escrita em Lyon em 1861. O médium não é identificado, na minha opinião, que é o correto, né? Não tem necessidade. Quando a linguagem é superior, não tem necessidade do médium ser identificado, né? Então ele escreve assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Sensacional, né? Perdoar aos inimigos, você está pedindo perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. E, só para finalizar de minha parte, né? Porque o Guilherme já está mostrando aqui que nós devemos caminhar para o encerramento, né? É que, na perspectiva espírita, que nós temos o princípio da reencarnação bem estabelecido, né? Então nós vamos observar que, se nós fizermos uma avaliação rigorosa conosco próprios, como deve ser feita, nós vamos observar que a existência atual nossa, que é marcada por dissabores, que é marcada por desafios os mais variados, certamente é uma consequência de que em existências anteriores nós não fomos lá essas coisas, né? Porque se nós tivéssemos tido um comportamento mais exemplar, nós não estaríamos no planeta Terra, não estaríamos na América do Sul, não estaríamos no Brasil, né? Não que eu deteste o Brasil, eu amo o Brasil, né? Só estou fazendo uma reflexão. Mas aí nós estaríamos em Júpiter, que é um mundo ditoso, é um mundo feliz, né? Só que nós estamos distantes ainda de Júpiter. E quando nós chegamos nesse planeta, né? No meu caso, 52 anos atrás, nós chegamos nesse planeta por obra do perdão de Deus. Porque a existência de cada um de nós é uma prova da misericórdia de Deus conosco mesmos, de nos oferecer uma nova oportunidade. Como no caso de Publius Lentulus, que Deus que eu nos de falar. perdoa, é assim que Deus estabelece o seu perdão, né? Desculpe, o que você falou, Fábio? É exatamente a mesma história do Publius Lentulus que eu acabei de falar. Ele entrou numa nova vida com essa misericórdia, né? Com esse perdão. Bem, amigos, então eu gostaria... Bem, amigos, gostaria de fazer as nossas despedidas, né? E quero dizer que para mim, particularmente, o programa foi muito agradável, foi uma oportunidade de aprendizado ímpar. Gostei demais das inspirações, das reflexões